Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Este é o Jornal Nova Era deste feriado, quinta-feira, 12 de outubro de 2017. Muito obrigado a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Neste feriado, vamos fazer companhia para você. E neste feriado, o tema do Jornal Nova Era é A Menina Índigo, que é o filme nacional, o filme do Wagner de Assis, que estreia nos cinemas de todo o Brasil a partir de hoje. E nós vamos ao Rio de Janeiro, nós vamos conversar com o Wagner de Assis, o referência para você, amigo ouvinte. Wagner de Assis fez o filme Nosso Lar. E agora, a estreia hoje da Menina Índigo nos cinemas de todo o Brasil. Wagner de Assis, parabéns aí. É hoje a estreia, começando aí em todos os cinemas. E o quanto é importante esses primeiros dias, que as pessoas possam prestigiar o filme, para que ele possa ter uma longa carreira em todos os cinemas. Boa tarde, Wagner. Prazer enorme estar aqui de volta. Hoje realmente é aquele dia, né, que tudo se completa aí. 5 anos de trabalho, eles desaguam no dia de hoje, que é o dia da estreia. Então a gente, por um lado, fica ansioso na expectativa, mas por outro também tem uma certeza do dever cumprido, né? Tem um alívio, né? O filme vai para o mundo, não pertence mais a gente, e agora a expectativa é o quanto ele pode trazer de volta, né? Ou seja, o público, as reações, as expectativas, tudo agora vem em função do filme. E o que é bacana, né, Wagner, por exemplo, toda a proposta, eu tive a oportunidade de assistir a Van Premiere, o quanto a gente, a expectativa para as pessoas, e aí eu abro um leque muito amplo, né, essa discussão, essa relação pais e filhos, e no caso até das crianças aí com DDA. Então, essa discussão da criança índigo, o quanto isso é importante, e um filme leve, muito suave, trazendo essa reflexão. E a gente acompanhou isso até nos debates. Eu queria que você falasse um pouco dessa reflexão que a Menina Índigo vai estar trazendo a partir de hoje nos cinemas de todo o Brasil. Damião, assim, a proposta do filme é contar uma história que represente um tempo, que represente uma geração, que represente uma família. E óbvio que daí você pode tirar inúmeras conclusões ou percepções, além de curtir a história também. Fiquei muito feliz que você foi lá na nossa pré-estreia, que você pôde acompanhar toda a reação do público durante a exibição. Para a gente isso é importante, né? E ver que as pessoas reagem literalmente como a gente imaginava, porque elas reconhecem naquela família que está ali na tela muito de suas histórias, né? Muito de suas próprias famílias. Então, o filme é livre, né? Censura livre, crianças e pais podem ir, devem ir, porque a minha percepção e a minha expectativa é que, além de ver um filme bacana, né, se entreterem com o que tiver na tela, possam levar também algum tipo de discussão para casa, né? Ou seja, estamos prontos, e os pais principalmente, né? Estamos prontos para educar nossos filhos, precisamos nos reeducar para aprender a educar. O que é educação, né? O que esperar dessas crianças, como entendê-las, o que ouvir delas. Estamos em um processo de transformações, é um processo de mudança de paradigma, está em crise, né? Como a gente sempre falou, e isso permite com que, de alguma forma, um filme de longa-metragem possa servir para transformar ou objetivamente doutrinar ou ser proselitista de nada, mas possa permitir que uma história reflita um pouco da nossa realidade e a gente, eventualmente, discuta sobre essa realidade, né? Estamos conversando com Wagner de Assis,
Ele, o diretor do filme A Menina Índigo, que estreia nos cinemas de todo o Brasil a partir de hoje. E o convite a você, amigo ouvinte, telespectador, que você possa ir ao cinema. Primeiro, um detalhe: eu tive a oportunidade de ver o filme, adorei. É um filme leve, aquelas coisas gostosas que você pode parar, refletir sobre um tema tão importante, que é a educação dos filhos. Eu abro esse leque de forma muito ampla, porque não vem bula, né? Então, você, de repente, para criar um filho, a gente sempre tem essa grande discussão, e o quanto, né, as pessoas tem que perceber, essa educação, ela acontece dentro do lar, somos nós que vamos educar nossos filhos, somos nós dentro de casa que vamos dar todos esses exemplos, e o quanto as pessoas facilitam, né, Wagner, de achar que a educação é a escola que vai trazer. Não é, a escola vai ajudar a formar, mas a educação, ela vai vir do berço, ela vai vir de dentro de casa, não é isso, Wagner? Eu lembro sempre desse... Se você pegar um médico, como a gente falou da última vez que eu fui ao programa, o Silvio falou muito bem. Sim. Se você pegar um médico do século passado, do início do século, e colocá-lo numa sala de cirurgia hoje, ele não vai operar, né? Porque ele não vai saber lidar com todos aqueles aparatos tecnológicos. Mas se você pegar um professor passado e colocá-lo na sala de aula hoje, ele vai dar aula, porque mudou muito pouco o processo, né? Então, os modelos educacionais de uma necessidade de repensar o que a gente vai fazer com isso. E não sou eu que estou falando, né? As escolas esvaziadas, o interesse pelas escolas, as crianças sem perspectiva, desmotivadas. E a gente está falando aí de política pública, a gente está falando de entendimento do que é a boa escola hoje em dia. E, claro, escola é um local que dá educação, sim, mas a educação é um processo contínuo entre família e escola, né? Se não tiver a educação de base, como a gente acaba distinguindo, se não tiver aquela construção de valores, de éticas, do certo e do errado, do limite social, né, do limite do entendimento de quem somos e o que fazemos na sociedade, e dos exemplos, principalmente, né, de pais, mães e figuras que exerçam a imagem do pai e da mãe, aí não adianta nada, né? A escola não vai ser um complemento positivo, e aí o que acontece é crise, né? E crise é uma palavra com a qual a gente convive já há muitos anos. Talvez seja o momento de sair da crise, ou buscar sair da crise, tentando mudar paradigma, tentando mudar modelo, né? Estamos conversando com Wagner de Assis, o diretor da Menina Índigo, que estreia em todos os cinemas do Brasil a partir de hoje. E aquilo é básico, né, amigo ouvinte e telespectador? A gente ter um filme nacional que nos faz refletir sobre temas atuais, que é a educação dos filhos. E aí o Wagner abre, dentro dessa discussão da Menina Índigo, que de repente, Wagner, a gente acaba vendo, e você aqui também, quando a gente esteve ao vivo aqui, você comentou, e o debate que você traz, nessa referência, porque não é, a gente está falando da escola, mas não só a escola. E você retrata muito bem isso, quando a gente pega o médico ali, oferecer essa discussão, né, com relação à medicação. Quer dizer, porque é mais fácil, né? Você, de repente, dá uma medicação, a criança fica, que a hiperativa fica lá sossegadinha, só que, o que a gente vai criar para o futuro, Wagner? Qual é o futuro que a gente vai ter com relação a isso, Wagner? A gente pensou muito na hora de usar a questão da medicação no filme, né? Com muito cuidado, porque é óbvio que existem muitas crianças e pessoas que precisam do remédio, né? E o remédio acaba sendo uma necessidade importante e uma melhoria para a pessoa. O que nos chama a atenção, e o filme mostra isso, é a medicação indiscriminada. O brasileiro adora se automedicar, né? Uhum. Então, é o uso indevido da medicação. Isso é que, eventualmente, nos chama muito a atenção, porque os remédios para criança, nos últimos 10 anos, aumentaram a venda e muito. Então, alguma coisa aconteceu. Ou os médicos resolveram medicar mais, e com certeza do que eles estão fazendo, ou isso virou um problema que a gente não sabe o que é normal. E aí as pessoas querem que a criança esteja dentro da linha do normal. E, enfim, o filme tenta levantar essa bola, ele leva a filha ao médico, né, por conta dos surtos que ela tem. E não é uma crítica ao médico em si, é uma crítica a esse aumento indevido, indiscriminado de medicação, a essa quantidade absurda de crianças que estão tomando remédios, e a gente
se permite perguntar se existem outras formas de tratar, outras formas de cuidar e entender se aquilo que a criança tem é um déficit, é um transtorno ou é uma forma de ser apenas e tem outras formas terapêuticas de lidar com isso. O filme tenta um pouco abordar, a gente não mergulha nisso, porque a proposta do filme é fazer um retrato dessa geração, né? Dessa nova geração. Então, a gente aponta que isso também faz parte de como lidar com a nova geração, né? Não é simplesmente dar o remédio e achar que ela vai estar dentro de um conceito de normalidade que ninguém sabe qual é, né? Ninguém sabe direito que normalidade é essa, né? Wagner, dentro de toda essa pesquisa, desses 5 anos de trabalho para a realização do A Menina Índigo, que estreia nos cinemas de todo o Brasil, a partir de hoje, uma reflexão para você que é pai, para você que é mãe, dessa educação com os filhos, esse desafio que é a educação com os filhos. Diz uma coisa, até para dentro, a gente acabou acompanhando você aqui em São Paulo, aí, até na sua palestra que você acabou fazendo no lançamento do livro, e aí a discussão que a gente podia até trazer também para o amigo ouvinte, para o telespectador da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, é o seguinte, o nome, né, criança índigo, ele vem de há muito tempo, e essas crianças, Wagner, esse passado, essas crianças do passado que hoje já cresceram, que hoje são adultos, nessas suas pesquisas, o que é que aconteceu com essas crianças do passado, hein, Wagner? Essa é uma boa pergunta, né, Damião? Muitos conseguiram atravessar, né, e conseguem realizar seus projetos, seus trabalhos, suas missões, eventualmente, mas muitos foram ficando pelo caminho, foram frustrando, né, foram se perdendo aí, perdendo para o mundo capitalista, né, para o mundo mercantilista, talvez, e se perdendo em si mesma, porque não conseguiram. A gente entende que existem muitos adultos, e obviamente isso faz parte do mundo, né? Uma geração sempre sobrepõe a outra, mas a gente tentou também abordar isso através do personagem do pai da menina índigo, do personagem do Murilo Rosa, né? Ou seja, no final ele repensa as coisas que ele parou de fazer na vida, o que ele deixou de fazer. Então, existem muitos índigos aí espalhados. O índigo é o nome de uma geração, é um batismo só, mas a gente está falando de uma característica de gerações, de espíritos que renascem com esses propósitos de melhoria, né? Com capacidades de melhoria. O fato é que eles precisam atravessar a infância, precisam atravessar a adolescência, precisam vencer os modelos arcaicos que o mundo oferece para poder produzir transformação. Eu consigo ver na sociedade, espalhados em diversos setores, em diversas áreas, talvez muitos desses índigos, né? Consigo claramente ver isso acontecendo. Agora, me chama muito mais atenção porque a quantidade deles, agora nos últimos 20 anos, que é muito maior, eles vieram muito mais em quantidade ao planeta, né? E eles estão espalhados em muito mais famílias. Então, a gente precisa repensar e olhar com carinho para essas crianças, né? O filme, amigo ouvinte e telespectador, A Menina Índigo, Wagner traz apenas dois exemplos dentro da característica da personagem, né, Wagner? Que essa gosta de curar e ela tem também e gosta muito de pintura, da arte. Quer dizer, e são tantos e tantos os universos presentes, né, Wagner, dentro dessas crianças índigo, e esse exemplo é um exemplo de o curar, quanto é importante no nosso dia a dia, e o da arte, o quanto ele também é vivo dentro de cada um de nós, mas é a partir destes exemplos que as pessoas vão se identificar, que elas vão conseguir perceber o desafio na educação dos seus filhos hiperativos, que tem todo um potencial maior, né, Wagner? A gente optou, no desenvolvimento do personagem, a gente optou por ter algumas características que fazem parte desta nova geração, mas eu acho que a principal, eu vejo, é que ela é uma menina que quer o bem de todo mundo, né? Ela é uma menina que quer apaziguar as pessoas, ela quer trazer felicidade para as pessoas que estão ao seu redor. E ela faz isso com essa brincadeira, muito entre aspas, a palavra brincadeira aqui, de curar, né? A gente não vai afirmar se ela é uma médium de cura, se ela realmente está dando um passe, a gente não vai entrar por essa seara.
mas a gente vai entrar pela seara de que, claro, essas crianças querem ver melhoria, e a melhoria ela nasce de dentro para fora, muitas vezes, né? É uma melhoria emocional, é uma melhoria sentimental, e isso ela pode provocar na gente. Ela vai apertando botões, e esses botões vão dando reações e transformações no pai, na mãe, no avô. Então, sim, a gente usou esse é um dos aspectos, né? E o outro aspecto também é a gente usar a tinta e o elemento arte como terapia, como liberdade, né? Quando ela diz que ela quer colorir o mundo, é poético, filosófico, mas é porque isso traz liberdade no uso de formas. Jogar a tinta numa parede, hoje em dia, não é qualquer pessoa que faz, né? Sim, Você, talvez uma forma bem libertária. E para mim, para o filme, acho que funciona, porque eu adoro fazer isso. Já fiz isso algumas vezes e é muito bacana. E comentou, né, Wagner, na sua estada, você podia até contar um pouco mais sobre isso, o quanto, na verdade, os pais, né, por natureza simples até, tendo a oportunidade de ter uma tinta ali, também querem, sabe, eles também queremos, né, todos nós pintar o mundo aí, um mundo melhor, vivermos num mundo melhor, e aí aquela história, não só as crianças, né, Wagner? Sugiro, eu aconselho mesmo, compre uma lata de tinta, enfia as duas mãos dentro e vê o que vai sair dali, entendeu? Onde essa mão vai parar, se ela vai parar em si própria ou vai para a parede, ou seja, alguma coisa de liberdade vai trazer, né? O personagem do pai, do Murilo Rosa, passa por isso numa catarse, no filme, né? Não vou dar spoiler, porque está estreando hoje, Sim. Vai todo mundo ver logo depois, mas a arte funcionar como terapia, como capacidade de libertação é mítico, né? Faz parte da nossa história. Aliás, para isso que talvez sirva a arte, né? Para nos tirar da mesmice, nos jogar para frente. E o convite a você, né, amigo ouvinte e telespectador, a partir de hoje, a Menina Índigo nos cinemas de todo o Brasil, a gente tendo oportunidade e agradecendo sempre o Wagner Assis que está com a gente para falar, né, deste filme, A Menina Índigo, que estreia hoje nos cinemas e de forma muito simples para você. Primeiro, é um filme do bem, é um filme lindo, a mensagem do filme, ela vai fazer você refletir. E aí a gente, de novo, abrindo muito leque, você que tem seus filhos e os desafios de como educar, de o que fazer e principalmente, né, no caso como ele retrata a Menina Índigo, esses desafios dessa nova geração que vem surgindo, uma crianças muito hiperativas e que de repente as escolas, e aí é o debate realmente da nossa reflexão para que a gente possa perceber, a escola está conseguindo fazer o seu papel, os médicos estão conseguindo fazer os seus papéis, e nós? Porque não adianta também simplesmente você querer culpar A ou B, achar que fulano... Espera um pouquinho, vamos trazer a responsabilidade para nós. E é tão gostoso quando você consegue se identificar num filme, de parar e falar, poxa vida... Podemos, e o detalhe, o mais importante, Wagner daqui a pouco vai estar aqui com a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, não tem fórmula pronta não, gente, não tem uma maneira de você parar e falar, o Wagner vai trazer para você, ó, faça assim que vai dar certo. Não é essa a maneira, não é esse o objetivo, e o objetivo muito mais significativo, para que a gente possa refletir no nosso coração, quais são os nossos caminhos, quais são as nossas atitudes. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos na sequência com o Jornal Nova Era, hoje especial, falando da estreia do filme Menina Índigo nos cinemas de todo o Brasil. Fique ligado, voltamos em instantes. Até já!